Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. Outro texto sugerido para o dia de hoje é o texto de Filemão. Filemão é a carta que o apóstolo Paulo escreveu quando estava aprisionado em Roma. E é uma carta simples, contém apenas 25 versículos. Ela contém uma intercessão, um pedido. Onésimo, Onésimo era um escravo, um escravizado que pertencia a Filemão. E esse jovem fugiu, esse escravo fugiu. E em Roma, pelo ministério de Paulo, mesmo aprisionado, ele se converteu à fé em Cristo Jesus. E agora, o apóstolo Paulo envia o Onésimo de volta a Filemão e, junto com o escravo, ele envia uma carta sugerindo que a melhor situação, a melhor solução para aquela situação seria Filemão libertar aquele escravo. Eis que agora todos participavam da mesma fé, né, irmanados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não se preocupou com o sistema social e econômico dos seus dias. Tá? A escravidão tornou-se tema dos debates cristãos muito tempo depois. Por um longo período da história da humanidade, a escravidão fez parte da vida comum dos povos e dos indivíduos. Era um risco para alguns e uma oportunidade para outros. De um modo geral, tanto a legislação judaica quanto a legislação romana tratava desse tema, impondo limites, regulamentando essa prática. Quando nós falamos de escravidão, nós temos em mente a escravidão, o comércio dos escravizados na África. A escravidão, o comércio, o intenso comércio e a escravidão dos negros africanos é algo que extrapola e muito o que foi a escravidão na história da humanidade. Não que fosse algo bonito ou agradável, era parte do sistema econômico e também um meio de preservar a vida, tá? A escravidão dos negros africanos e a maneira como esse comércio, essa prática foi intensificada de uma forma assim escalada 1000 vezes mais, não encontra parâmetros na história da humanidade, tá? A escravidão dos negros africanos foi a mais cruel e prolongada forma de escravidão que se tem notícia na história, tá? Terrivelmente cruel. Mas nós estamos falando aqui de um texto que fala sobre a intercessão. Eu vou uma leitura rápida, porque o texto é simples, ele é autoexplicativo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a ti, Filemão, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse jovem Filemão não era só mais um cristão. Ele também tinha um papel importante na igreja naqueles dias, sendo que ele disponibilizava a sua casa, um homem com condições econômicas, era dono de escravos também, pelo menos um escravo ele tinha recursos e meios e a propriedade que era capaz de abrigar as reuniões da igreja de Cristo Jesus. Estamos falando de um ambiente já afastado das sinagogas. A fé em Cristo Jesus está aqui desenvolvendo uma nova forma, uma nova dinâmica, tá? É uma dinâmica outra, mas ainda caminhando, ainda fazendo uso dos recursos disponibilizados ali pelos que podiam. Constantemente dou graças a meu Deus, recordando-me de ti em minhas orações, porquanto ouço testemunhos a respeito da fé que tens no Senhor Jesus e do teu amor para com os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem de que dispomos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por intermédio de ti, irmão, o coração dos santos tem sido reanimado.
É uma bela apresentação, uma bela preparação. Eu já vou antecipar os comentários, esse comentário aqui também fala, usando o comentário de Lutero, né, que no período em que ele se recolheu no castelo, acho que é de Wittenberg, estava debaixo de uma sentença, de uma condenação de Roma, correndo o risco de ser executado por algum seguidor do romanismo. Ele ficou por um período no qual ele se dedicou à tradução da Bíblia, textos certamente em latim, para o alemão. Martinho Lutero provavelmente é o pai da língua alemã, porque com a tradução da Bíblia, dos seus originais e do latim para a língua alemã, e a adoção do povo da Bíblia, da palavra de Deus, na sua língua comum, fortaleceu, fortaleceu a unidade da nação em parte e do idioma. Nesse período em que ele fez a tradução, ele também fez alguns comentários, e os comentários dele nesse tempo aqui é que o que o apóstolo Paulo fez em favor de Onésimo é o que Cristo Jesus faz em nosso favor, intercedendo por nós diante do Pai. Ainda que vivendo debaixo aí dos males da escravidão, Onésimo é objeto da graça e do amor do apóstolo Paulo, por quem ele intercede junto ao seu dono, é, sugerindo que aquele jovem fosse libertado. O apóstolo Paulo fala que até teria direito, se fosse uma questão de direitos e cobrar serviços ou favores, Filemão devia muito mais a ele do que a libertação do escravo. Mas ele apresenta isso de uma forma muito gentil e educada, simplesmente sugerindo. Acreditamos que Filemão tenha dado ouvidos ao conselho do apóstolo Paulo e libertado o Onésimo. Deus com certeza ouve a oração e a intercessão de Cristo Jesus e certamente libertará a todos nós do poder e da escravidão do pecado. Ele já o fez, ele já conquistou esta vitória, mas no momento apropriado ela se revelará salvadora, transformadora, nos conduzindo à glória eterna. E diz o apóstolo Paulo aqui: por isso, mesmo considerando que tenho em Cristo toda a liberdade para ordenar-te que cumpra o teu dever, prefiro apelar-te confiando no amor fraternal que há em ti. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder a favor do meu filho Onésimo que gerei enquanto estava na prisão. Ele no passado te foi inútil, entretanto agora é útil tanto a ti quanto a mim. Esse jovem escravo, o nome dele tinha um significado, conotação de útil. Onésimo, útil. Como escravo, como servo, ele foi inútil a Filemon, porque ele fugiu, ele se fez inútil. Mas agora, resgatado do poder do pecado, pelo poder do evangelho, o apóstolo Paulo fala que ele novamente é útil, não só a mim, como também a você. E o apóstolo Paulo desenvolveu aí esse afeto, esse cuidado por aquele jovem, a ponto de sugerir para Filemão que o libertasse da escravidão. No passado te foi útil, entretanto agora é útil tanto a ti quanto a mim. E eu o envio de volta a você, como se estivesse enviando meu próprio coração. Bem que eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nesse momento em que o apóstolo Paulo está aprisionado, ele desfrutava de algumas regalias, de alguns direitos, por ter ele, por direito de nascimento, a cidadania romana. Do pai foi transferida a ele. Cidadania romana não estava limitada a um direito a ter nascido na cidade de Roma. Esse título, às vezes, era um reconhecimento do Estado romano pelos serviços prestados, ou pessoas que tinham recursos, muitos recursos, podiam comprar também esse título. E, como cidadão romano, você tinha direitos
a uma série de proteções do Estado. Tá? O Estado se via limitado quando agia contra um cidadão romano. Por isso, o apóstolo Paulo tinha a seu dispor os seus cooperadores, e inclusive esse jovem aí, que o estava auxiliando, mesmo ele encontrando-se preso, aprisionado. Todavia, bem que eu gostaria de mantê-lo comigo para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do evangelho. Todavia não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que qualquer favor que venhas a fazer seja fruto da tua espontaneidade e não por constrangimento. É possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesses reavê-lo agora e para sempre, não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto como amigo pessoal, quanto como cristão. Assim sendo, se me consideras um irmão no Senhor, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. Contudo, se ele te causou algum prejuízo ou te deve qualquer coisa, lança todo o custo na minha conta. Eu, Paulo, escrevo estas palavras de próprio punho. Eu pagarei, para não mencionar que tu me deves tua própria vida. Sim, amado irmão, eu gostaria de receber de ti algum favor por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo usa da sua autoridade, mas de uma forma gentil e suave, sugerindo se parássemos para considerar, diz o apóstolo Paulo, você me deve muito mais do que a liberdade de Onésimo. Mas se ele te causou algum prejuízo, lança na minha conta. O pecado que dominou a humanidade fez com que o ser humano se tornasse devedor diante de Deus, abaixo da conta, pecador. E em Cristo Jesus, essa dívida foi paga na cruz do Calvário. Agora a palavra de Deus celebra toda a escritura de dívida, toda toda declaração de dívida que nós tínhamos em relação a Deus por conta do pecado foi rasgada, foi rompida. O inimigo, o acusador, não tem o direito de comparecer diante dos Altíssimo, nos acusando e nos culpando pelas nossas falhas, pelos nossos equívocos. Mas, em Cristo Jesus, pela atuação do Espírito Santo, a consciência do pecado mantém-se despertada em nós, para que nós, em gratidão a Deus pela vida de Cristo Jesus, estejamos sempre fazendo uso, suplicando, confessando os nossos pecados, sendo lavados, purificados, renovados e transformados pelo amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E Paulo, já velho, cansado, prisioneiro, para me conceda essa alegria, me reanima um pouco, porque ele passou boa parte do seu ministério debaixo de pancada, pedrada, paulada, naufrágio, acusações, prisões, humilhações. Ver a igreja se formando, ver, presenciar o Espírito de Deus transformando vidas e corações, para ele era motivo de grande alegria. E a decisão de Filemão em relação ao escravo, caso aceitasse a sugestão do apóstolo Paulo, ele já antecipa, será para mim algo que vai me trazer muita alegria e muita paz. É como se ele dissesse assim, faça com que tenha valido a pena. Escrevo-te Escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que te peço. Além disso, prepara-me hospedagem, pois espero que por meio das vossas orações serei levado de volta a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, envia-te saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vós. Fomos livres, fomos libertos por Cristo Jesus da escravidão do pecado. E o Senhor Jesus nos orienta e o Senhor Jesus nos convida
a que decidamos, a que venhamos a tomar decisão em favor do Evangelho, como na oração do Pai Nosso, nos ensina e nos incita. Pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados, pedimos a Deus perdão pelas nossas dívidas, para que esse ato perdoador de Deus nos capacite a vivermos uma vida perdoada e uma vida perdoadora, que sejamos, pela graça e pela atuação do Espírito Santo, capacitados a perdoar aqueles que pecaram e que pecam contra nós. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja